Boa tarde a todos. Me chamo Gerlane, faço parte da diretoria de pesquisa. Eu abro a sala Cleise Abreu para as apresentações da tarde do 10º Seminário de Iniciação Científica. Apresento a todos o professor João Web de Siqueira como mediador desta sessão. Professor, se encontra na sala? Vamos aguardar mais um momentinho até o professor ver se ele entra na sala. E antes disso, quero lembrar que cada apresentação contará com um tempo de 16 minutos, 8 para os vídeos e 8 para as perguntas. Eu verifiquei aqui que o aluno, a aluna, né, Francione Silva dos Santos se encontra na sala, então vou dar início às apresentações. O João Elvio está na sala, gente? Ele não se encontra na sala. Então, aguarda só um minutinho, Gerlane. Ok. A aluna Francione se encontra na sala. Boa tarde, Francione. Está me ouvindo? Boa tarde. A internet está oscilando um pouquinho, mas estou ouvindo sim. Está ansiosa para a apresentação? É mais a internet que está oscilando, mas... Vamos só aguardar mais um momentinho a presença do mediador e damos início à sua apresentação, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Gerlane, o João avisou que teve um problema de conexão também, mas ele já está entrando, certo? Tudo bem, vamos aguardar mais um momentinho.
Boa tarde, mais uma vez. Dando início às apresentações, enquanto o mediador entra na sala, eu vou estar apresentando o vídeo da aluna Francione Silva dos Santos, intitulado Um Diagnóstico Inspirado na IPEB, Experiência Colaborativa do Alto Trombetas. Não sei se eu falei correto, Francione pode me ajudar, caso queira. IPEB. Isso, eu vou estar apresentando o seu vídeo. Depois do vídeo está aberto para as perguntas. Tudo bem. Olá, eu sou Francione, sou natural de Belterra, estudante de antropologia. Venho apresentar o plano de trabalho intitulado Um Diagnóstico Inspirado na IPBES, Experiência de Pesquisa Colaborativa no Alto Trombetas. Mas então, o que é IPBES? IPBES é a sigla em inglês para Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Serviços de Biodiversidade e Ecossistema. Essa plataforma ela foi criada em abril de 2012 e constitui um organismo intergovernamental independente, aberto a todos os países membros das Nações Unidas. Seu objetivo geral é fortalecer a interface entre ciência, política e os serviços ecossistemáticos para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, o bem-estar humano e o desenvolvimento sustentável. O meu plano de trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação da professora Luciana Carvalho e integra o projeto Povos Indígenas e Comunidades Locais Tradicionais no Brasil, Contribuições para a Biodiversidade, Ameaça e Políticas Públicas, coordenado pela professora Manuela Carneiro da Cunha, da USP e Universidade de Chicago. Esse é um projeto piloto que visa a elaboração de um diagnóstico de biodiversidade com a participação de povos indígenas e comunidades tradicionais, com base em conhecimentos e técnicas e práticas interculturais. Uma das linhas de ações do projeto é promover experiências de sistematização de conhecimento sobre a biodiversidade junto a povos e comunidades tradicionais. O meu plano de trabalho tratou de uma dessas experiências, realizada no território do Alto Trombetas 2. O território quilombola do Alto Trombetas 2 fica às margens do rio Trombetas, em Oriximiná, e é composto por 8 comunidades, cerca de 300 famílias. O território apresenta sobreposição com 2 unidades de conservação, a Reserva Biológica do Rio Trombetas e a Floresta Nacional de Saracataquera. Na Flona, parte do território são utilizados pela empresa Mineração Rio do Norte, para a exploração de bauxita. Essas 2 características, a existência das unidades de conservação e da mineração, revelam 2 coisas importantes para o diagnóstico, né? Uma é o grande interesse pela conservação. Entretanto, a outra é a intensa pressão ambiental da indústria minerária. Então, aqui nesses mapas a gente pode ver a sobreposição das unidades de conservação, e esse a gente pode ver a presença da empresa na retirada de bauxita. Quanto à metodologia, ela fugiu um pouco ao planejado. O plano de trabalho ele se constituía em 3 pilares, que era definir os tópicos do diagnóstico através de uma pesquisa bibliográfica, era compreender os conhecimentos tradicionais e o indivíduo que os tramite como parte de um sistema sociocultural presente na interação da pluralidade biológica e cultural do seu território. E a terceira, que era estabelecer uma boa relação dos pesquisadores com os comunitários e fomentar a conservação ambiental. Grande parte do trabalho dependia do contato direto com as comunidades, mas todas as atividades de campo foram suspensas devido à pandemia do Covid-19. Então, esse trabalho resumiu-se em análise de dados secundários, principalmente os dados derivados de um levantamento socioeconômico das comunidades, que resultou num censo territorial, que eu ajudei a finalizar,
exame de bibliografia sobre as comunidades quilombolas da região do Alto Trombetas e apoio na elaboração do texto final do relatório. Infelizmente, não foi cumprido um dos intentos do plano de trabalho, que era promover uma iniciação à pesquisa etnográfica, que é tão fundamental na antropologia. No entanto, ao lidar com os dados secundários, foi possível conhecer um pouco o território e contribuir para o diagnóstico do modelo IPBES. Os resultados foram identificados a partir da consulta à literatura disponível, as principais atividades produtivas realizadas por cada uma das 8 comunidades no território, todas envolvendo o manejo de recursos naturais, agricultura, caça, pesca e extração de produtos vegetais. Para cada comunidade foram elaborados quadros demonstrativos dessas atividades. Considerando características do território, elaborou-se 15 itens ou aspectos por eles considerados fundamentais. Para cada um deles foram identificados pontos positivos e pontos negativos. A gente pode perceber aí os 15 itens que foram identificados pelas comunidades. O diagnóstico indicou que as comunidades quilombolas do Alto Trombetas detêm conhecimento apurado da biodiversidade de seu território. Porém, elas enfrentam disputas territoriais e conflitos ambientais associados à presença de unidades de conservação e mineração em sobreposições às áreas que ocupam. Neste sentido, é importante que o diagnóstico seja considerado na elaboração de políticas públicas de conservação da natureza, bem como em futuros processos de licenciamento ambiental para mineração, uma vez que se trata de potenciais ameaças aos conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade. Muito obrigada. Oi, pessoal, eu sou a Gabriela, eu estou falando aqui do login do professor Bruno. Eu também trabalho na diretoria de pesquisa e a gente quer dar boas-vindas a vocês todos. Esse foi o primeiro trabalho da sessão da tarde, né, da sessão de Ciências Sociais Aplicadas. Eu também já dou boas-vindas ao nosso colaborador, como mediador, professor não, mas doutor em Direito e Relações Internacionais, o João Elbio, que está aqui com a gente, que vai colaborar como mediador agora, nos próximos 3 trabalhos. Eu passo a palavra para o João. Oi, pessoal, bom dia. Me ouvem bem? Bom dia, não, boa tarde. Me ouvem bem? Sim, a gente te ouve bem, João. Desculpa o pequeno atraso, tive um problema aqui de conexão, tive que reconectar o roteador e acabei ficando offline. E agora eu consegui restabelecer. Bom, primeiro parabenizar pela apresentação da aluna Francione e também pela orientação do trabalho, pela professora Luciana Gonçalves de Carvalho. E, como mediador, gostaria de perguntar aos presentes se alguém tem alguma pergunta a fazer, né? Vou deixar um tempinho aqui, se alguém tem pergunta no chat, não quiser perguntar por aqui, eu posso repassar a pergunta. Passo a palavra a quem quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta à apresentadora. Bom, acredito que ninguém queira fazer pergunta, ou depois quiser encaminhar até para o e-mail da apresentadora, né? Bom, então eu vou fazer algumas
considerações e algumas perguntas aqui para Francione, viu, Francione? Fica mais uma questão de reflexão, né? Aquilo que você não conseguiu, não puder responder agora. Eu acho que seria interessante você conversar junto com a sua professora, Luciana, e pensar esses questionamentos, essas reflexões que eu vou fazer, para além daquilo que foi escrito aqui como resumo, né? Eu acho interessante destacar aqui uma parte, eu vou até ler para a gente poder discutir em cima, que é sobre... Ruth, quer fazer alguma pergunta? Não. Pensei que ela estivesse falando. Bom, vou destacar aqui o primeiro ponto, é a questão da sua descrição, né, dos pontos que você colocou, que eu achei interessante, né, dizer qual cada método, cada ponto que você vai utilizar na abordagem, né? Primeiro com a pesquisa bibliográfica, depois compreender os conhecimentos tradicionais e como os indivíduos transmitem para o sistema sociocultural, né? Então acho que ficou muito bem dividido essas sessões que você colocou na pesquisa. E eu queria fazer algumas considerações quanto à conservação ambiental, né, em relação aos desafios que você já está encontrando, né? Eu não sei qual foi o nível de contato que você já teve com os quilombolas, né? Alguns problemas são antigos, outros acredito que ainda se mantenham desde que a mineração Rio do Norte se instalou ali na região, né? Eu conheço um pouco porque morei em Porto Trombetas de 1900. Eu passei a minha infância de 1989 até 1997 e algumas questões elas passam por esse ponto da conservação ambiental, aquilo que a empresa fala, né, e aquilo que os quilombolas, principalmente da comunidade de Boa Vista, que me parece que é a maior comunidade que tem ali no Rio Trombetas, como que eles lidam com essa situação, né? E aí, quando você trata aqui sobre políticas públicas, né, de como serão abordadas essas políticas, eu gostaria de saber, em primeiro plano, qual é a estratégia, né, de diálogo junto com as comunidades ribeirinhas, ou como chamavam lá os beiradões, né, em Porto Trombetas chamava beiradão, né, mas a gente sabe que é uma comunidade quilombola que historicamente vieram refugiados aqui dessa região de Santarém, né, até formar os grandes quilombos ali, formados ali no Rio Trombetas. Eu queria saber como é que se existe alguma abordagem, né, essa discussão sobre conservação ambiental, né, vai ser uma discussão mais de enfrentamento e proposições para o Estado, ou proposições para a empresa, principalmente a mineração em Rio do Norte, ou uma conservação ambiental, mais no sentido de orientar, né, para aquelas pessoas que já não compreendem, aqueles quilombolas que já não compreendem o que é a conservação ambiental. Eu falo isso porque, também com uma certa experiência de quem viveu lá, a empresa usa muito o diálogo da conservação, né, inclusive com crianças, tinha projetos ensinando o que era criança, mas a gente não sabia, por exemplo, o que era as comunidades quilombolas, né? Exatamente um processo de invisibilidade, de invisibilização. E você pode encontrar alguns artigos, inclusive tratando sobre isso. Há um recente na Mongabai que fala um pouco desse aspecto, né? E aí eu queria também, se você entendeu a minha primeira pergunta, né, sobre como vai ser dialogado essa conservação, também entender, né, qual será se você está fazendo esse trabalho sozinho, né, ou se existe uma pesquisa mais ampla, né, dessa abordagem, né, desse diálogo feito com os quilombolas, já que eu penso que é um trabalho muito desafiador. É essa a pergunta que eu queria fazer para você. Passo a palavra. Então, boa tarde, me chamo Francione, sou estudante de antropologia. Respondendo à pergunta,
O IPBES, como eu expliquei no vídeo, ele é uma plataforma grande e que ele atua em várias vertentes, né? Uma delas, que é a vertente que é orientada pela professora Manuela Carneiro da Cunha, e que aqui em Santarém ela é pela professora Luciana Carvalho, ela tem esse trabalho nas comunidades do Alto Trombetas 2. E aí, a comunidade do Alto Trombetas 2, elas são bem complexas, né? Tanto para localização, como para conseguir chegar lá, para levar os materiais necessários, quanto para reunião, elas se localizam distante umas das outras, então, para ter reuniões onde todos participem é bem complicado. E esse projeto ele já vinha sendo formulado antes de, inclusive, eu entrar na UFOPA. Eu sou da turma de 2019 e no segundo semestre de 2019 eu entrei no projeto, só que esse projeto já é mais antigo. Com o início da pandemia, a gente ficou com bastante dificuldade de acessar esses comunitários. A gente tinha reunião online com os comunitários, mas era somente os comunitários que tinham acesso à internet, que a gente sabe que dificulta muito, né? E exclui muitas pessoas, mas é uma coisa maior, é muito inevitável, não tem muito que a gente possa fazer. E, por isso, um dos dados bibliográficos que foi muito utilizado foi um censo territorial feita por um estudante de doutorado da UFOPA. Então, são vários estudantes que estão envolvidos nesse projeto, e ela faz doutorado na área de enfermagem. Então, são vários campos, são várias pesquisas também, o IPBES é uma delas dentro do Alto Trombetas. Em relação a que tu fez a pergunta sobre as políticas públicas, a forma que elas vão ser elaboradas, o ponto principal do IPBES é isso, é uma elaboração que seja cooperativa entre cientistas e comunitários cientistas, porque a gente sabe que muitas pessoas que vivem no Alto Trombetas também são estudantes da UFOPA, tem muitos quilombolas na UFOPA, então esse diálogo de dentro é muito mais fácil. Então, além de ser vários profissionais de diferentes áreas, e esses alunos que estão dentro da UFOPA, o IPBES ele proporciona uma construção conjunta, onde todos são ouvidos e todos elaboram as políticas que veem como boas para as comunidades, porque a gente não pode também ser muito radical e dizer, não, vamos acabar com isso, por exemplo. A mineração está lá há 40 anos e muitas pessoas aprenderam a viver com a mineração, né? Elas não têm uma vida que elas se lembrem fora da mineração, né? Já afetou, claro, questões ambientais e tudo mais. Nesse trabalho, no resumo que eu vou mandar, que é um resumo mais elaborado, a gente vai colocar os pontos positivos e os pontos negativos que a mineração trouxe para as comunidades. Só que essas pessoas elas já estão acostumadas com isso, então a gente não pode ser de maneira brusca, tem que ser um diálogo e realmente baseado na realidade dentro do que a gente pode fazer, né? Só que, claro, que um diálogo inclusivo. Eu acho que é isso, acho que respondi a tua pergunta. Tem mais alguma coisa? Não, é isso, Francione. Fico satisfeito com a sua explicação. Agradeço pela apresentação, né? Inclusive, parabenizo também a sua professora pela orientação e pela forma como vocês estão conduzindo a pesquisa. É isso, muito obrigado, boa tarde. Professor João, está me escutando? Enquanto Pois não. o senhor faz a apresentação do próximo trabalho, eu faço a exibição do vídeo, ok? Ok. Só um minuto aqui, deixa eu verificar. Eu posso fazer a apresentação. Mais uma vez, boa tarde.
Vamos apresentar agora o trabalho da aluna Ana Beatriz, só um momento, da aluna Amanda dos Santos Marinho, orientada pelo professor André Freire Azevedo, e o título do trabalho é Convenção 169 da OIT e Controle Concentrado de Constitucionalidade, a autodeterminação dos povos tradicionais sob litígio no Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou fazer a apresentação do vídeo e depois é aberto para as perguntas. Boa tarde, eu sou Amanda dos Santos Marinho, fui bolsista do Programa de Iniciação Científica do Núcleo de Assessoria Universitária Popular da UFOPA e vim apresentar o meu resumo, cujo tema é a Convenção 169 da OIT e Controle Concentrado de Constitucionalidade, a autodeterminação dos povos tradicionais sob litígio no Supremo Tribunal Federal. Olá, eu sou Thiago Martins, eu fui voluntário do Programa de Iniciação Científica do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular na Jucabana da UFOPA e fui coautor do resumo Convenção 169 da OIT e Controle Concentrado de Constitucionalidade, a autodeterminação dos povos tradicionais sob litígio no Supremo Tribunal Federal. A pesquisa tratou sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é um dos principais instrumentos jurídicos empregados por povos indígenas e tradicionais para a defesa dos seus direitos, já que garante a participação ativa na tomada de decisões administrativas e legislativas. Eu acho que houve um problema com a internet. Gerlane, Sim, deu uma queda na internet. me ajuda, Gerlane? Eu posso trocar com você? Pode sim, pode Tá sim. Bom, o professor André entrou agora na sala. Eu vou repetir o vídeo da Amanda, tá bom? Para não ficar prejudicada a apresentação dela. Legislativas que possam afetar esses povos. No Brasil, entretanto, a validade da Convenção 169 da OIT e dos direitos por ela protegidos está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, após impugnação da ex-governadora de Roraima, Maria Sueli Campos, que ajuizou Bom, gente, parece que nós estamos tendo um probleminha de conexão. Eu queria propor, deixa eu ver se está voltando. Eu poderia também ler aqui o resumo para as pessoas que não, para as pessoas do público, mas eu fico a critério da organização. Eu lancei uma questão para a Francione, se puder responder. Eu acho que é o tempo que volta a estabilidade aqui. Você podia... A internet está muito lenta aqui, não tem como apresentar o vídeo. Tá, Gerlane, eu vou assumir a exibição do vídeo, tá bom? Tudo bem, Obrigada. agradeço. Francione, você quer responder a pergunta do chat? Senão posso começar o vídeo já. Gabi, é o vídeo da Amanda dos Santos Marinho. Agora é a segunda apresentação com o título do trabalho Convenção 169 da OIT e Controle Concentrado de Constitucionalidade, a autodeterminação dos povos tradicionais sob litígio no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, eu sou Amanda dos Santos Marinho,
fui bolsista do Programa de Iniciação Científica do Núcleo de Assessoria Universitária Popular da UFOPA e vim apresentar o meu resumo, cujo tema é a Convenção 169 da OIT e controle concentrado de constitucionalidade, a autodeterminação dos povos tradicionais sobre litígio no Supremo Tribunal Federal. Olá, eu sou Thiago Martins, eu fui voluntário do Programa de Administração Científica do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular na Jucabamba da UFOPA e fui coautor do resumo Convenção 169 da OIT e controle concentrado de constitucionalidade, a autodeterminação dos povos tradicionais sobre litígio no Supremo Tribunal Federal. A pesquisa tratou sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é um dos principais instrumentos jurídicos empregados por povos indígenas e tradicionais para a defesa dos seus direitos, já que garante a participação ativa na tomada de decisões administrativas e legislativas que possam afetar esses povos. No Brasil, entretanto, a validade da Convenção 169 da OIT e dos direitos por ela protegidos está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, após impugnação da ex-governadora de Roraima, Maria Sueli Campos, que ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5.905, que trata a necessidade de consulta prévia como limitação do poder de decisão do Estado e, consequentemente, como obstáculo ao desenvolvimento econômico das regiões nas quais existem povos indígenas inseridos, o que violaria a soberania nacional. O objetivo do resumo foi sistematizar e analisar criticamente os argumentos apresentados na ação direta, à luz da produção bibliográfica produzida sobre a matéria, sobre a temática, com base na noção de interpretação crítica de Catherine Walsh e de decolonialidade do poder de Guinan. A metodologia executada foi a pesquisa bibliográfica e documental de forma a sistematizar os pontos nodais do caso em análise. Em face da jurisprudência relevante da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Assim, o trabalho segue o seguinte percurso. Primeiramente, a discussão da petição inicial da demanda em confronto com a jurisprudência da Corte IDH. Em seguida, discussão da ideia de soberania nacional aventada na petição inicial e do conceito de território segundo a Convenção 169 da OIT e a jurisprudência da Corte IDH. Bem como também a discussão dos conceitos de território, ancestralidade e espiritualidade em territórios de povos indígenas e tribais. Além disso, discussão sobre o direito à consulta em seu suposto conflito com o direito ao desenvolvimento socioeconômico. Além disso,
discussão sobre os direitos das minorias políticas em seu suposto conflito com a ideia abstrata de interesse público. A pesquisa concluiu que a Convenção 69 da OIT pretendeu descolonizar o poder, uma vez que tornou juridicamente obrigatória para os Estados signatários a busca da superação das assimetrias existentes entre povos tradicionais e os detentores do poder político e econômico, por meio da promoção de um diálogo intercultural sobre medidas capazes de afetarem seus direitos. Caso o Supremo Tribunal Federal decida pelo provimento da ação, se instauraria um cenário de retrocesso que seria contrário ao espírito de consumarismo latino-americano. Uma vez que essa nova concepção de soberania popular seria alinhada ao ideal integracionista, uma vez que se tem o entendimento de que povos tradicionais têm o direito à sua organização social, ao seu costume próprio, à sua língua própria, a crenças e tradições próprias, que em suma são o direito de serem povos. Isso aconteceria em um cenário em que, no Brasil, ao contrário de outros países da América Latina, como Colômbia e Bolívia, os potenciais da Convenção 69 da OIT ainda foram pouco explorados. Eu gostaria de agradecer a Universidade Federal do Oeste do Pará por todo o apoio durante a pesquisa, bem como agradecer ao professor e orientador André por todo o suporte e orientação durante a pesquisa e bem como agradecer aos colegas membros do NASUP, em especial ao Tiago Martins, que foi meu coautor durante a pesquisa. Oi, pessoal. Amanda, desculpa, eu não sei. Eu não sei realmente o que houve. Eu estou ouvindo a tua sugestão aqui, tá? A gente não estava tendo esse problema até agora, mas eu acredito que a gente consiga passar para o momento de conversa a respeito do teu trabalho. Pode ser? Boa tarde. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, não tendo perguntas, eu vou fazer aqui uma pequena reflexão e depois apresentar uma pergunta a Amanda e o Thiago, e como na apresentação anterior, é uma pergunta também que, se não souberem responder agora, porque exige reflexão, fiquem à vontade de depois dialogar entre si e tentar, né, aperfeiçoar, porque sempre tem algo para melhorar dentro da pesquisa. Bom, o tema que vocês estão trazendo é muito interessante, né, e mostra aquilo que alguns autores chamam de estrutura de oportunidades jurídicas ou políticas, né, de como o Brasil é esse país que possui legislações avançadas em matéria socioambiental, né, inclusive assinando a Convenção 69 da OIT, que exige a consulta livre, prévia e informada, mas mesmo assim nós temos um Estado em que, por alguma forma, ele consegue corroer essas estruturas para atender a interesses econômicos específicos, né? Então, a usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, foi um time point muito importante. Eu estou colocando isso porque eu queria convidá-los também a refletir, né, se nesse momento, qual seria a tendência do STF, né? Já que nós estamos em curso, ainda não houve a decisão sobre essa ação
5905, né, proveniente de Roraima, qual seria mais ou menos o que vocês conseguem prever desse placar, né, de como o STF vai decidir sobre isso, né? Porque se nós levássemos em conta, por exemplo, Belo Monte quanto a a suspensão de segurança e suspensão de liminar, lá eles também trazem um conceito abstrato e também o que vocês colocam aqui, que é a questão da soberania estatal, né? Que é algo que acaba sendo uma apelação e, se eu não me engano, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já se debruçou nisso em dizer que estados autoritários se abraçam, né, na questão de soberania do Estado. Aí a pergunta que eu queria fazer para a Amanda e para o Tiago é o seguinte, né, levando deixa eu ver aqui qual foi o termo que vocês utilizaram. Que vocês utilizaram não, que a ADI coloca, João, né? desculpa, Oi? o teu áudio está saindo esquisito. Eu não sei se a Amanda está compreendendo para poder interagir depois. Dá para entender, Amanda? Tá me ouvindo agora? Alô? Oi, ela A Amanda disse disse que compreende sim. Pode continuar, tá? Me Tá desculpa bom. interromper. Tudo bem. Retomando, então, a questão do conceito, né, de interesse público. Amanda e Tiago, se vocês fossem convidados hoje para serem amicus curiae, né, quem não conhece o conceito, amigos da corte, aquelas pessoas que são convidadas pelo STF para debater determinado tema. Como é que vocês poderiam alargar ao máximo o conceito de interesse público, né? Um interesse público que pudesse atender os interesses dos indígenas ou daquelas comunidades impactadas, né, populações tradicionais, mas, claro, a gente sabe que também é impossível atender o interesse econômico. Mas qual é a forma? Porque aqui eu vejo o seguinte, parece que o local está muito mais conectado com o internacional e o nacional parece que ele atrapalha. Em outras palavras, né, os povos tradicionais têm a ferramenta da Convenção 69, um instrumento internacional, têm compreensão de como deve ser e já estão fazendo os seus protocolos de consulta, mas aí vem aquilo que eu falei, o doméstico, né, o nacional, o Estado brasileiro, de alguma forma prejudicando essa conexão, né, vamos dizer, esses pilares até democráticos. Né? Repetindo a pergunta, como é que vocês poderiam, se pudessem, né, alargar esse conceito de interesse público ou ressignificar o conceito de interesse público? O que vocês diriam aos juízes da Suprema Corte? É isso. Passo a palavra. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Eu acredito que a pesquisa foi baseada justamente para ensejar essa questão do respeito à minoria, né? Que uma sociedade ampla, né, com diversidade cultural imensa que é o Brasil, é de fundamental importância que as minorias sejam estabelecidas, que sejam respeitadas. Então, a Convenção 69 é a porta de entrada, diria assim, né, para essa questão. E, através de pesquisas e jurisprudências, nós conseguimos abrir um embasamento para poder facilitar o entendimento de obras e as próprias populações, né, que às vezes não têm conhecimento sobre seus direitos, sobre a convenção. E é isso. Eu não ouvi uma parte da sua pergunta, mas eu entendi que a ajuda que nós temos enquanto pesquisa é pesquisar documentos de situações parecidas, assim, nós nos baseamos em algumas jurisprudências de cortes internacionais, né, de casos de povos indígenas, inclusive lá do Equador, né, que através da exploração petrolífera aconteceu um massacre, né, talvez a palavra não seja massacre, mas aconteceu uma violação, né,
dos direitos humanos em benefício da soberania estatal, né? Então, até que ponto o interesse supostamente coletivo, interesse público, é tão importante assim a ponto de violar direitos de povos e minorias tradicionais, né? É isso. Ok, Amanda. Gostaria de parabenizar você e o Tiago pela iniciativa da pesquisa junto ao professor André. E eu gostaria de convidá-los assim a pensar a temática também a partir da perspectiva de algo que é muito caro hoje nas relações internacionais e no direito internacional, que antes da pandemia era o debate mais caro, que é a questão do aquecimento global, né? Então, pensar também essa temática porque envolve, né, normas internacionais a partir do aquecimento global. Inclusive, os movimentos sociais, eles têm se preocupado com isso e percebido a urgência, né, desse tema, porque ele é um tema específico, né, embora já existem pesquisas que comprovem que os povos tradicionais eles conseguem preservar a floresta e, consequentemente, melhorar ou minorar os impactos climáticos, né? Essa é uma forma também da gente pensar o coletivo de forma internacional. Mas eu gostaria de parabenizar mais uma vez e mostrar que a pesquisa está muito bem delineada, inclusive com partes, né, que a gente percebe que, mesmo sendo uma pesquisa documental, ela tem uma grande importância por fazer esse confronto das decisões da Suprema Corte junto a decisões internacionais. É isso, muito obrigado, boa tarde. Obrigada, Amanda. Parabéns pelo teu trabalho. Professor André, eu vi que o senhor está na sala. Queria perguntar se quer colaborar também, falar alguma coisa? Ou pode ser após a próxima apresentação também. Tudo bem, professor. Eu vou comentar, eu comento os trabalhos, sim, depois da próxima apresentação. Estou me dividindo aqui entre as apresentações e uma aula do doutorado que eu estou assistindo. Mas eu estou muito feliz com os resultados das pesquisas, né, que os discentes, do trabalho que os discentes fizeram, e eu dou umas palavrinhas no final. Ok, então a gente vai para a exibição do próximo trabalho, que é da Ana Beatriz Lopes Melo, também orientanda do professor André Azevedo. Interpretação intercultural do direito à consulta prévia, livre e informada, a partir de experiências de educação popular em direitos humanos no oeste do Pará. Vou tentar compartilhamento do vídeo, ainda de forma online, como a gente vinha fazendo. Se vier a travar, a gente tenta outra opção. Meu nome é Ana Beatriz Melo, sou acadêmica do curso de Direito da UFOPA e o meu trabalho é sobre interpretação intercultural do direito à consulta prévia, livre e informada a partir de experiências de educação popular em direitos humanos no oeste do Pará. O meu orientador é o professor André Freire Azevedo. O oeste do Pará ele é alvo frequente da exploração de minério e madeira e do agronegócio. Com isso, um dos direitos que vem sendo sistematicamente violados é do direito à consulta, consubstanciado, né, na Convenção 169 da OIT. Esse direito, em síntese, ele se traduz no poder dos povos indígenas e das comunidades tradicionais decidirem sobre o seu presente e futuro na qualidade de sujeitos coletivos de direito. Assim, o Estado ele é obrigado a consultá-los sobre qualquer medida, sejam administrativas ou legislativas, que são capazes de interferir nos seus direitos fundamentais e na garantias de sua livre determinação. Assim, nos últimos anos, os movimentos sociais do Baixo Tapajós, eles têm se articulado no direito à consulta, na defesa do direito à consulta. Surgiu, então, convite ao Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, da UFOPA, né? O convite para fortalecer esse debate, construindo conjuntamente
com os movimentos sociais, coletivos populares e ONGs, cursos, formações e oficinas que visem cursos, formações e oficinas em direitos humanos desenvolvidos com populações tradicionais, com foco na construção de conhecimento sobre direito à consulta prévia, livre e informada, previsto na Convenção 69 da OIT. Como objetivo desse trabalho, nós temos acompanhamento do processo de criação dos protocolos de consulta, bem como fazer o registro através de áudio de inscrição dessas narrativas e compreender de que forma os institutos da Convenção 69 da OIT, em especial o direito à consulta prévia, são compreendidos e interpretados por lideranças de movimentos indígenas e comunidades tradicionais. Além disso, registrar trajetórias de luta por direitos humanos de povos tradicionais do oeste do Pará, compreender de que forma os povos tradicionais da RESEX articulam suas pretensões por respeito e autonomia, compreender de que forma a consulta prévia é entendida e reivindicada na região, registrar e documentar todo esse processo de elaboração dos protocolos de consulta pelo STTR com a assessoria do NAJUP e compreender de que forma os povos indígenas e comunidades tradicionais da RESEX reelaboram interculturalmente o conteúdo abstrato da Convenção 69 da OIT. Dentro do processo, ele contou com a participação do NAJUP. Na verdade, majoritariamente, ele foi construído pelo STTR Santarém em parceria com o CITA e também pela Tapajoara, né, que é a representante legal da RESEX. Portanto, a observação participante que nós estávamos construindo no decorrer, né, devido à pandemia de Covid-19, precisou ser substituído por entrevistas com os principais atores do processo, além do levantamento de documentos como atas, relatórios, fotos, que foram feitos tanto dentro do NAJUP quanto com o STTR Santarém. Nós, pesquisadores, atuamos diretamente assessorando o STTR na ministração das oficinas e na organização das assembleias de elaboração dos protocolos de consulta. Ou seja, há uma relação próxima entre os sujeitos envolvidos no processo. Nas ciências sociais, convenciona-se chamar isso de observação participante. Ao dar voz aos povos tradicionais no que diz respeito à forma com que seus direitos humanos são compreendidos e interpretados, bem como registrar suas trajetórias de defesa em direitos humanos, com isto contribuímos para o fortalecimento do Instituto da Consulta Prévia, que tem sido um dos principais instrumentos jurídico-político de reivindicação desses direitos. Obrigada, Ana, pelo teu trabalho, parabéns pelo vídeo. Eu passo a palavra ao professor João, ao professor André e aos demais que quiserem fazer perguntas, certo? Bom, boa tarde novamente. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, deixo em aberto. Bom, parece que não tem perguntas, então eu vou fazer um pequeno comentário e uma pergunta para Ana Beatriz. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, né? Pelo visto, o NAJUP Cabano tem trabalhado com essas 3 grandes frentes muito desafiadoras, que é a educação popular, né? A assessoria jurídica universitária popular e a educação popular em direitos humanos, né? Cada categoria dessa, elas são bem trabalhosas, acredito que, não sei se é a perspectiva de Paulo Freire, mas tendo de forma muito interessante, né? A gente observa que o objetivo principal, ele já é Paulo Freire na veia, que é tentar compreender, né, o mundo a partir da realidade do outro, né? Então, isso é muito interessante, porque é necessário também uma abordagem, né, junto aos povos,
compreendendo a realidade, a compreensão que eles têm de determinados fenômenos. E cada povo vai ter sua característica, né? E isso está para além da cognição de cada indivíduo, tá? Tem a ver com cosmovisão, tem a ver com com elementos, né, importantes que Paulo Freire ajuda nesse aspecto, né, de você tentar abordar a questão não apenas numa relação de cima para baixo, né, mas numa relação dialógica e tentar extrair se essas pessoas, os povos, eles realmente estão compreendendo o que é a Convenção 69, porque ela tem uma certa sofisticação e pode ser que para cada momento, né, daquele determinado empreendimento que está sendo construído, né, porque às vezes os protocolos de consulta eles já nascem com essa urgência, né, saber o que é mais interessante em cada protocolo discutir. Então é muito importante esse trabalho. Então o que eu queria perguntar primeiro qual tem sido o feedback atual, né, nessa percepção que vocês tiveram sobre a compreensão, né? Como é que tem sido esse feedback? As pessoas estão aceitando, estão compreendendo, né, para que serve o protocolo? E eu gostaria de saber também, isso é mais uma curiosidade, né, identificada essa percepção das pessoas. Vai ocorrer um segundo momento, né, de oficinas em que, caso vocês encontrem a dificuldade para entender determinado conceito ou não, eu gostaria de saber se vai ter esse segundo momento, né, porque não está aqui na pesquisa, claro que acredito que faça parte de uma pesquisa maior, se vai haver esse segundo momento de diálogo com essas pessoas para explicar ou até para ressignificar conceitos, né, porque isso é algo interessante também que acontece. O direito chega com um determinado conceito e aquele povo ele consegue, de alguma forma, ressignificar e trabalhar para ressignificar o conceito conforme os seus interesses, né, ou o interesse da coletividade. Então, repetindo a pergunta, a primeira é qual é a percepção, né, atual, se está havendo uma aceitação, compreensão ou até ressignificação de conceitos, e o segundo é se vai ter um segundo momento, né, da pesquisa em que vocês apresentem, ajude, auxilie essas comunidades, né, na construção dos seus protocolos. É isso, passa a palavra. Bom, boa tarde. Sim, sobre sua primeira fala, nós seguimos, de fato, uma linha freiriana, bem como nós também temos estudos voltados também para dois autores principais, que é a Catherine Walsh e o Quijano, né, que são autores decoloniais, que a gente também trabalha dentro do NAJUP com essa perspectiva de decolonialidade, né, decolonialidade do poder, enfim. E sim, nós também percebemos, acho que na apresentação do vídeo, eu coloquei nas considerações finais, só que eu acho que por algum motivo acabou não indo. Nas considerações eu coloquei que durante os momentos que nós estivemos lá dentro da Resex Tapajós Arapiuns, nós podemos perceber claramente essa mudança de perspectiva das pessoas, dos moradores de lá, tanto indígenas quanto não indígenas, de passarem a compreender melhor de que forma eles podem utilizar esse Instituto da Convenção 69 na defesa dos seus direitos, em coisas muito pequenas, muito micro, né? Como, por exemplo, a forma com que as escolas são colocadas lá dentro, são coisas um pouco menores frente ao avanço, por exemplo, da exploração madeireira, que é muito mais agressiva. Tudo isso pode ser vislumbrado sobre outra ótica, sobre outra perspectiva, quando nós, do NAJUP e do STT, passamos a conversar, a mostrar e a falar um pouco mais. Eu acho que é importante frisar aqui que quando nós chegamos para trabalhar essas oficinas, né, dentro da Resex, já havia povos indígenas, salvo engano, os tupinambás, eles já estavam com os tupinambás e os cumaruaras, perdão.
eles já estavam com um processo avançado de construção desses protocolos de consulta lá dentro, né? Desse entendimento do que é a Convenção 69. Então, a nossa ida para lá também foi no sentido de agregar ainda mais o que eles já sabiam e o que eles já colocavam em prática dentro da sua realidade, né? A outra pergunta, se haverá um próximo momento. Sim, dentro do cronograma estava previsto a continuação desse projeto, né? Tanto da nossa pesquisa, quanto, de fato, da construção desses protocolos de consulta. Contudo, né, devido à pandemia, esse cronograma precisou ser suspenso. Mas a ideia é que haja um retorno que se leve esses protocolos já para serem votados, né, com uma assembleia, enfim, mas que por conta do que aconteceu, né, da pandemia e tudo mais, isso precisou ser suspenso. Mas a ideia é que tenha, sim, uma continuidade desse projeto. Não sei se eu fui clara. Oi, Ana Beatriz. Muito obrigado e vou colocar o vídeo aqui. Gostaria de parabenizar o professor André, junto com as suas duas orientações, né, a gente percebe que existe muito avanço, né, do NAJUP, embora seja uma instituição relativamente nova e com pesquisas muito interessantes e que contribuem aqui para, né, nesses três temas que eu citei anteriormente, né, principalmente da educação popular em direitos humanos e na compreensão desses povos na confecção dos seus protocolos de consulta. É isso. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez agradeço a presença do professor João Web e da colaboração como mediador. Também agradeço a participação da Ana Beatriz, do professor André, né, pela contribuição e pelo trabalho apresentado. Obrigado, agora, professora. Só fazer um comentário, então, que vocês tinham. Sim. Queria agradecer a Ana Beatriz, a Amanda também pelas apresentações, muito interessantes. E essas duas pesquisas, na verdade, embora possam não parecer, elas estão conectadas, né? Porque a gente tem trabalhado, como o professor João mencionou, né, com a assessoria jurídica popular, a partir da educação popular em direitos humanos sobre a consulta prévia, porque o direito à consulta prévia é um direito que ele só é efetivo se ele é apropriado pelas aldeias, pelas comunidades, pelos povos tradicionais, né? Então, é preciso que exista a criação dessa consciência coletiva sobre a titularidade desse direito e sobre a forma do exercício. O trabalho que a gente tem feito, né, tanto no território da Resex, quanto em outras oficinas ao longo aqui do Baixo Amazonas, né? A gente viajou bastante, foi bastante a campo para dar oficinas com essa temática, e aí eu tenho que mais uma vez agradecer a Ana Beatriz, a Amanda e todos os extensionistas que deram muito suporte nesse trabalho. A gente tem feito esse trabalho de conscientização mesmo, de promover esse diálogo intercultural para que os povos e comunidades tradicionais se apropriem dos instrumentos do direito, né, no caso do direito à consulta prévia, enquanto um instrumento das suas lutas coletivas, né? E aí esse plano de pesquisa sobre a interpretação intercultural surgiu porque na primeira oficina que a gente fez, que foi uma oficina que teve liderança assim, dos principais movimentos de povos tradicionais aqui de Santarém, né, o STTR, o CITA, Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, a Fox, e, enfim, vários outros coletivos e associações, movimentos, né, enfim, a gente estava em um espaço tão incrível, porque a gente vê que, a partir do momento em que essas lideranças se apropriam dessa discussão técnica sobre a consulta e articulam ela na sua própria linguagem, a partir de suas próprias cosmovisões, das suas próprias formas de ver, enxergar e fazer no mundo, isso, o resultado é muito incrível, assim, né, os direitos humanos eles só podem ter uma pretensão de universalidade se for uma pretensão de universalidade a partir do lugar de origem. E a gente estava vendo discussões assim, muito avançadas, coisas que a gente não vê na literatura sobre consulta prévia, sendo articulados pelas lideranças ali. E a gente teve essa ideia, então, de trazer, de tentar sistematizar de alguma forma essas discussões que estavam sendo feitas, para que a gente pudesse, né, havia esse plano, né, a gente ainda não conseguiu executar isso, mas para que a gente pudesse estudar também essa DI no Supremo Tribunal Federal e tentar, de alguma forma, discutir os termos da DI a partir das vozes
das lideranças de povos tradicionais daqui. Então, é isso que conecta esses dois planos de trabalho. Um trabalho que realmente a gente tem feito há um tempo. A pandemia deu uma paralisada em tudo, mas permitiu também que a gente trabalhasse em publicações. E aí, assim, vai sair o livro, né, Direito Socioambiental, Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular na Amazônia, que traz os resultados de todo esse trabalho de pesquisa, extensão e de educação popular em direitos humanos, né? E aí, quero já convidar todo mundo que está aqui para conhecer esse livro. Ele vai ser publicado no início do ano que vem, já está em fase final de editoração, com recursos, inclusive, do edital PEX, né? E convidar todos a conhecer e agradecer as discentes e as discentes que estão aqui apresentando e todo mundo que participou dessa construção. Obrigado, gente. Bom, muito obrigada, tá, gente? Agora a gente vai para um segundo momento. Obrigada, professor André, João, pela colaboração, e as alunas também que apresentaram seus trabalhos. Parabéns a vocês. Chegou o momento de nós trocarmos, né, de mediação. A professora Andréia Simone está na sala. Estou sim. Bem-vinda, professora. Boa tarde. Eu não estou aparecendo em vídeo para tentar evitar a instabilidade de internet, tá? Mas o próximo vídeo está no gatilho. A senhora gostaria de apresentar o título e o aluno? Sim. Então, novamente, boa tarde a todos e todas. Agradeço aí o convite, né, para participar do 10º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica e a 9ª Jornada Acadêmica da UFOPA, tá? Como moderadora, e eu chamo o trabalho do Vander de Souza, né, Interfaces entre Capital Social, Agricultura Familiar e Políticas Públicas no Desenvolvimento Territorial do Baixo Amazonas Paraense, que tem como orientador o professor Raoni Azeredo. Social. Olá, eu me chamo Wander Luiz, sou estudante de administração no campus Alenquer e o título do meu trabalho é Interfaces entre Capital Social, Agricultura Familiar e Políticas Públicas no Desenvolvimento Territorial no Baixo Amazonas Paraense. Meu orientador é o professor Rani Azeredo e temos como colaboradores Edilene Silva e Efraim Ribeiro. Bom, a agricultura familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar são um dos focos principais dessa pesquisa, sendo que os dois estão bastante interligados. A agricultura familiar representa um papel significativo no desenvolvimento do Brasil, sendo que é um setor que está em constante crescimento, ajudando na mobilização da economia, geração de renda, criação de emprego, diminuição do êxodo rural, e uma de suas principais conquistas foi justamente a sua inserção no ambiente escolar através do PENAI, enfatizando a Lei 11.947, que estabelece que, no mínimo, 30% de todo recurso que é repassado aos estados e municípios para o PENAI devem ser investidos na compra de produtos provenientes da agricultura familiar, priorizando os assentamentos da reforma agrária e as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. A partir daí, se torna um importante fator para o desenvolvimento sustentável, fortalecimento da agricultura familiar e alimentação mais saudável para os alunos. Entre os objetivos estão analisar a importância do capital social, do PENAI e da agricultura familiar no processo de desenvolvimento territorial no Baixo Amazonas Paraense, enfatizando o estudo feito nas áreas rurais de Alenquer, especialmente no quilombo Pacoval. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, bibliográfica e a pesquisação. Essa figura mostra o total de famílias assentadas por município no Baixo Amazonas Paraense, onde também se concentram cerca de 115 organizações associativas e 115 assentamentos da reforma agrária, ou seja, existe um potencial para ser estabelecida uma economia de base florestal e da agricultura familiar. No entanto, as pesquisas mostram que esse território possui um alto índice de vulnerabilidade social, e a gente acredita que as políticas públicas, como o PENAI, são fundamentais para a minimização dessas desigualdades e para ser estabelecido um desenvolvimento que preze pela sustentabilidade e a valorização dos agricultores, da sua prática e dos seus produtos.
A execução do PENAI em outros municípios do Baixo Amazonas Paraense não é muito diferente do que é visto em Alenquer. Esse gráfico mostra os valores repassados para o PENAI e a porcentagem que foi investida na compra de produtos da agricultura familiar entre 2011 a 2016 em Alenquer. E o que a gente percebe é que, em nenhum dos anos, o município conseguiu cumprir a Lei 11.947, ou seja, comprar o mínimo de 30% de produtos da agricultura familiar para alimentação escolar, mostrando assim a ineficiência do programa. Aqui vemos as principais dificuldades que o PENAI enfrenta em Alenquer, que além da não compra dos 30% estabelecido na lei, falta pessoal especializado que possa dar suporte logístico e técnico para os agricultores que queiram trabalhar com o PENAI. Existe um excesso de burocracia, falta de políticas públicas que incentive e que apoie esses agricultores, além da mudança na gestão administrativa, que também é vista como um fator negativo. E aqui, a principal dificuldade é em relação aos agricultores, a começar pelo acesso ao conhecimento, já que muitos deles sequer sabem o que é uma DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. E geralmente eles não têm para quem vender os seus produtos, a não ser os atravessadores, que compram esses produtos a um preço muito baixo. As estradas que ligam as zonas rurais à zona urbana são muito precárias, influenciando diretamente no transporte dos produtos, já que eles não têm o meio de transporte necessário e adequado para transportá-los, além da falta de investimento nos agricultores. O Quilombo Pacoval é uma comunidade localizada em Alenquer, e em 2018 a gente fez uma pesquisa lá para mapear o cenário da agricultura familiar e da merenda escolar, e a gente percebeu um potencial, já que a principal atividade exercida na comunidade é a agricultura familiar, e os agricultores já produzem diferentes produtos em seus terrenos. E em relação à merenda escolar, foi possível obter o seguinte cardápio. Esse é o cardápio, onde a gente vê diversos produtos superprocessados e enlatados, né, como a sardinha, conserva, charque, e são produtos que a gente sabe que faz muito mal à saúde, né? Em 2019, 4 agricultores do Quilombo Pacoval, além de agricultores de outras comunidades de Alenquer, conseguiram participar da chamada pública do PENAI através do apoio da UFOPA, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e do Departamento de Alimentação Escolar do município. A partir disso, foi possível identificar o surgimento do capital social, que pode ser entendido como o grau de participação em trabalhos coletivos, participação comunitária e o grau de confiança entre os atores sociais envolvidos. Foi possível identificar isso a partir do momento em que esses órgãos, o STTR, a UFOPA e o DAI, se uniram juntamente com os agricultores para conseguir realizar os passo a passo e os processos para a entrada da chamada pública de 2019. Claro que a chamada pública trouxe novos desafios, mas também trouxe inúmeras vantagens, como, por exemplo, a geração de renda, maior poder de consumo, valorização dos produtos, evitando os atravessadores, alimentação adequada e saudável para os alunos, respeitando os costumes alimentares de cada local, e, principalmente, novas perspectivas para a alimentação escolar no Quilombo Pacoval. Esse aqui, por exemplo, é o cardápio seguido pelas escolas do Quilombo Pacoval nos anos de 2019 e 2020, ou seja, período após a realização da chamada pública, após os agricultores da própria comunidade entrarem para fornecer alimentos para o PENAI. E neles já vemos uma grande diferença em relação ao cardápio visto anteriormente, já que neles estavam presentes diversos alimentos enlatados. Nesse já vemos um cardápio mais diversificado, com a presença de diversos produtos da agricultura familiar que existem na comunidade e os agricultores já produzem. E é um cardápio que é reflexo do investimento que há na agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do que é possível quando o município trabalha para seguir o que é estabelecido na lei dos 30% em relação ao PENAI.
a realidade dos municípios, de outros municípios do Baixo Amazonas Paraense, não é muito diferente do que é visto em Alenquer, ficando nítido que tanto o PNAE quanto a agricultura familiar enfrentam muitos problemas, mas também ficando claro o potencial de ambos em relação ao desenvolvimento territorial. E esse estudo no Quilombo Pacoval mostra que o capital social é um fator importantíssimo para que esses desafios sejam enfrentados. Essa é a bibliografia e agradecimentos. Essa foi a minha apresentação. Professora, passa a palavra para a senhora, certo? Ok, obrigada. Bom, primeiramente, parabenizar o Wander, o Raoni, as outras membros da equipe, né, que tem coautor aqui envolvido, né, Edilene, o Efraim. Eu acho que esse tipo de temática, né, é super importante, né. Fiquei muito feliz de terem me escolhido para esses 3 trabalhos que eu, de uma forma indireta, eu acabo tendo uma relação, né, eu também atuo como docente em Alenquer, né? O Wander e os meninos foram meus alunos, e tive a oportunidade de conhecer, por outras pesquisas, o Pacoval, e sei, né, quanto essa comunidade valoriza as questões dela, as questões e as próprias coisas, atividades delas, e que bom, né, que conseguiram, né, os agricultores, ou parte deles, conseguiram acessar o PNAES e melhorar, pelo que a pesquisa está demonstrando, né, melhorar a qualidade de alimentação das escolas lá da escola do Pacoval. Né? Se eu pergunto, antes de fazer uma questão que ficou aqui como curiosidade, se tem alguém da sala que quer fazer alguma pergunta para o Wander. Não? Então, Wander, primeiro, dentro do que você falou no vídeo sobre a metodologia, fiquei curiosa porque no resumo não está colocado, mas você falou em pesquisação. E aí eu gostaria que, nesse tempo, tu falasse um pouco mais, então, assim, como foi desenvolvido esse processo de pesquisação dentro do projeto e do plano de atividade que vocês trilharam aí sobre o PNAES e agricultura familiar no Pacoval. E aí, as outras coisas que me chamaram a atenção, o teu próprio vídeo foi respondendo, né? Mas aí também fica uma outra questão para frente de curiosidade. Vai ser objetivo do projeto, acredito que tenha um projeto maior aí que você desenvolveu esse plano de atividade, ainda vai ser dado algum tipo de continuidade, de monitoramento ou desses processos, inclusive dentro da perspectiva, como você mesmo detectou, de talvez a ampliação, né, de mais agricultores poderem estar participando e atuando no PNAES a partir da comunidade. Eu sei que também no entorno do Pacoval tem várias outras pequenas comunidades, né? E como é que esse processo pode ser percebido, né? E pensado, como vocês estão vendo isso ao longo do tempo. Seriam essas minhas questões. Boa tarde a todos. Então, em relação à pesquisação, eu até estava comentando com meus colegas que eu achei que eu deixei a metodologia um pouco vaga realmente, mas também por causa do tempo do vídeo, que já estava, inclusive eu ainda vi com um pouco mais de tempo do que era. Aí era escolher falar uma coisa ou outra, mas em relação à pesquisação, assim,
ela vai muito além do que a gente ir a campo, levar formulários e ir lá e só aplicar, fazer as perguntas, aplicar os formulários, as entrevistas, vai muito além disso. A pesquisação, como o próprio nome diz, é propor ações. Então, a gente foi no Quilombo Pacoval, eu e a minha equipe, que, inclusive, eu queria ressaltar a importância da IECOSAN, que é a incubadora de economia solidária da Amazônia, que é o projeto ao qual o plano de trabalho está vinculado, que tem como coordenador o professor Rony Azeredo. E, através dessa incubadora, a gente está, na verdade, desde 2018, desde acho que o terceiro semestre, quando eu entrei na incubadora e a gente já começou a fazer pesquisa em relação à agricultura familiar, PENAI, no Quilombo Pacoval, em Alenquer. Então, a gente ajudou eles na questão de logística para vir fazer reunião com o sindicato, inclusive teve alguns minicursos, algumas ações. A gente até em 2020, antes do início da pandemia, a gente estava tentando ajudar não só o Quilombo Pacoval, mas duas outras comunidades, que é o Curumu e o PDS, a formarem uma cooperativa. Então, essa é uma das questões da pesquisação. A gente não conseguia seguir em frente, a gente até se reuniu com o CPTR, ajudou na criação do estatuto dessa cooperativa, nome, tudo certinho, mas por causa da pandemia teve que dar uma paralisada. Então, é mais ou menos, basicamente isso, a questão da pesquisação. Então, propor ações, a gente fez bastante isso, fez várias da campus, minicursos, orientações para eles em relação à cultura familiar. Em relação à continuação da pesquisa, a gente, inclusive, está acompanhando a chamada desse ano. 2020 não teve a chamada pública em Alenquer, mas esse ano teve, e a gente continua acompanhando. Teve, sim, alguns novos agricultores entraram, mas não foi uma grande quantidade. Mas, em relação a 4 que eram do ano de 2019, se eu não me engano, esse ano tem uns 8. Então, a gente continua, assim, monitorando através da IECOSAN. Espero ter respondido a pergunta, professora. Saudade de vocês, meninos. Sim, respondeu. Era mais a oportunidade mesmo de te dar, de dar essa oportunidade de falar um pouco mais mesmo, Wander, porque é importante resgatar sempre dentro desses processos de projetos, de plano de atividade, que eles estão dentro de uma pesquisa ou até mesmo de um grupo maior, né? E o ECOSAN, ele é um grupo maior que atua não só na pesquisa como na extensão, e por isso essa interface, né, tão importante. A gente sempre está falando aí da integração do ensino, da pesquisa e da extensão, e eu vejo em projetos como o ECOSAN e o plano que você apresentou, essa ponte, né, de você perceber essa integração. Parabéns ao professor Raoni, sigam aí em frente, que eu sei que vocês ainda vão dar muitas contribuições aí, tanto para a comunidade do Pacoval, como também para o município de Alenquer, tá? Obrigada. Obrigado, professora. Inclusive, saudade da senhora também. Que legal promover esses reencontros, né, professora? Nem que sejam virtuais. A gente vai para o próximo trabalho. A Ruth vai apresentar 2 trabalhos nessa sessão. Ruth de Souza Santos Barros, orientanda da professora Sandra Maria. E isso ocorreu porque a Ruth foi bolsista por 2 anos seguidos, certo? Eu vou trazer o vídeo da Ruth, professora. Se a senhora quiser mencionar o título do trabalho, fique à vontade, tá bom? Tá. O primeiro que vai ser apresentado é Turismo, Sustentabilidade, Manejo dos Recursos Naturais e Capital Social no projeto de assentamento agroextrativista do Eixo Forte, o caso das comunidades de Ururama e Santa Luzia, Santarém, Pará. Sou aluna do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas. O trabalho que eu irei apresentar ocorreu no ano de 2019 e 2020, sob orientação da professora doutora Sandra Maria Souza da Silva, intitulado Turismo, Sustentabilidade e Capital Social, no projeto de assentamento agroextrativista do Eixo Forte,
no caso da comunidade de São Brás e Santarém, Pará. O turismo é um fenômeno social e, através dele, pode ser fomentada a economia local. Se bem trabalhado e estruturado, o turismo pode ser benéfico para as comunidades que dependem de uma outra fonte de renda extra ou que têm a pretensão de trabalhar e desenvolver o turismo dentro do seu local habitual de residência. Dentro dessa pesquisa, a principal problemática foi no que tange a conhecer quais as potencialidades de recursos naturais, sociais, culturais e econômicos que a comunidade de São Brás é detentora e quais as concepções dos sujeitos sociais acerca do turismo e da sustentabilidade, e como é a dinâmica da relação dos sujeitos sociais a partir dos indicadores de capital social. A abordagem teórica foi descrita por esses autores, os quais objetivam principalmente, através dos seus estudos, realizar uma investigação de forma sistemática acerca da potencialidade em locais que são propícios para o turismo e como fazer essa interação social entre instituições, organizações e os atores sociais, no caso de moradores da localidade. A comunidade de São Brás está a 3 quilômetros da cidade de Santarém, a rodovia é pavimentada, próxima ao aeroporto, bem centralizada, sendo uma das mais populosas da região do Rio Forte. A pesquisa foi qualitativa, descritiva, quantitativa e exploratória de campo. Houve aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas, roteiro semi-estruturado, e acompanhamento de um técnico topógrafo para fazer a apresentação dos recursos naturais do local. Historicamente, São Brás é uma comunidade de economia cujo predomina o extrativismo e a agricultura familiar. A comunidade está organizada com posto de saúde, escola, 3 igrejas, um microsistema, coleta de lixo regularizada todos os dias, e dentre as principais religiões que se destaca é a Igreja Católica, sendo que o principal padroeiro é o São Brás. O aproveitamento dos recursos naturais são utilizados a partir da confecção de biojóias, que algumas mulheres utilizam para fomentar, agregar a renda familiar. Em São Brás é realizado anualmente o Festival do Tacacá, com exceção do ano de 2020 e 2021, que não houve por conta da pandemia do Covid-19. E a comunidade também tem um grupo que se apresenta ao longo do Rio Forte, na cidade de Santarém, já fui até outros estados apresentar uma dessa cultural, que é o carimbó, e o grupo denomina-se de Conquista do Carimbó. Quanto aos recursos naturais, o principal recurso natural que as pessoas, o qual buscam São Brás, é principalmente para usufruir do igarapé e ter contato com a floresta, com a natureza. Na comunidade de São Brás tem um projeto Boa Aventura, o qual é um grupo de pessoas, de amigos, que eles desenvolvem e ofertam atividades como turismo de arborismo, tirolesa, trilha e rapel. Quanto à aceitação acerca do turismo, 75% das pessoas entrevistadas na comunidade de São Brás, elas são a favor que o turismo seja desenvolvido na comunidade, principalmente porque, segundo elas, a justificativa é que iria dar um engajamento maior para os jovens que ficam ali e, por opinião própria, às vezes eles não querem sair da comunidade e se deslocar até outros pontos a fim de desenvolver algo que venha incrementar a renda familiar. Então, através do turismo, isso pode ser um fator benéfico para a comunidade e para as famílias.
Quanto à confiança geral, em São Brás, 50% das pessoas concordam em parte que é possível confiar umas nas outras. Já a confiança institucional em São Brás, ela representou pouca ou nenhuma confiança. Uma hipótese disso é que, possivelmente, eventualmente procuraram ajuda, solicitações de infraestrutura ou algo para a comunidade e não obtiveram sucesso. A frequência de ajuda, principalmente no que tange quanto a questão é saúde, 75% das pessoas se mostraram solidárias. São Brás é uma comunidade que tem um potencial para ser desenvolvido o turismo, principalmente ser uma rota de apoio turístico, uma vez que tem outras comunidades que já desenvolvem o turismo, como no caso de Alter do Chão, e outras praias, como Ponta de Pedras. Então, fazendo com que as famílias possam ofertar o seu produto de uma maneira organizada e que haja infraestrutura, capacitação, organização, é possível ser desenvolvida uma rota de apoio turístico na comunidade de São Brás. Agradecimentos à Universidade Federal do Oeste do Pará e à professora Sandra por ter orientado a pesquisa. Vamos corrigir só, porque como foi falado, são 2 trabalhos que estão intercambiados, né? Pode falar. Eu ia sugerir, professora, a gente exibir o próximo vídeo, né? Também ia fazer a mesma coisa, só ia corrigir as temáticas, né? Porque esse vídeo que foi apresentado é sobre turismo, sustentabilidade e capital social no projeto de assentamento agroextrativista do Eixo Forte, o caso da comunidade de São Brás. Então, esse primeiro foi sobre São Brás, e agora o próximo, que é o que eu falei anteriormente, que é sobre as comunidades de Ururama e Santa Luzia. Você pode colocar, e aí depois a gente discute os 2 juntos, sem problema. Perfeito. Só um minutinho. Próximo é Irurama e Santa Luzia, correto? Correto. Sou aluna do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas. O trabalho que eu irei apresentar ocorreu no ano de 2020 e 2021 na comunidade de Irurama e Santa Luzia. Teve como orientadora a professora doutora Sandra Maria de Souza da Silva, e o título da pesquisa foi Turismo, Sustentabilidade, Manejo dos Recursos Naturais e Capital Social no projeto de assentamento agroextrativista do Eixo Forte, o caso da comunidade de Irurama e Santa Luzia, em Santarém, Pará. O turismo é um fenômeno social que, a partir dele, pode ser dinamizado o fomento à economia local. Diante disso, faz-se necessário pesquisas que venham descrever, conhecer a potencialidade de um determinado local relacionado à infraestrutura, organização social e aceitação do turismo. A pesquisa teve como principal problematização o seguinte questionamento: quais as potencialidades de recursos naturais, sociais, culturais e econômicos que as comunidades de Irurama e Santa Luzia são detentoras? Quais as concepções dos sujeitos sociais acerca do turismo e da sustentabilidade? Como é a dinâmica das relações dos sujeitos sociais? Para tanto, a abordagem teórica utilizada foi de seus principais autores acerca do conhecimento de sustentabilidade, capital social e planejamento de rota turística. O objetivo da pesquisa foi fazer de uma forma sistematizada o fenômeno turístico a partir de os indicativos, sendo de capital social e da sustentabilidade. A comunidade de Irurama e Santa Luzia está localizada no Eixo Forte,
e os principais autores sociais da pesquisa. Em Irurama foi as organizações como o sindicato, representante de grupos organizados, e em Santa Luzia foi com chefes de famílias. A pesquisa foi exploratória, descritiva e de campo, com análise de dados qualitativos e quantitativos, com aplicação de questionários, com perguntas abertas e fechadas e semi-estruturado. Irurama desenvolve anualmente um festival denominado de Festival dos Derivados da Mandioca e Artesanato. Durante esse festival, as pessoas, a elas são ofertadas produtos, além dos derivados da mandioca, como tucupi, tapioca, a farinha, são ofertados a elas também algumas iguarias típicas da comunidade, como galinha caipira, peixe assado e etc. Mas também envolve um pouco da floricultura, onde eles comercializam mudas de plantas nativas da comunidade. Santa Luzia também realiza anualmente um festival denominado Festival do Açaí. Durante esse festival, são ofertados também iguarias típicas da comunidade, tais como galinha caipira, suco de cupuaçu, taperebá, doces, enfim. As principais ofertas são sempre ligadas à cultura daquele local. Ambas as comunidades, do ano de 2020 e 2021, não realizaram o festival em virtude da pandemia Covid-19. Acerca da aceitação de se desenvolver o turismo nessas comunidades, Irurama é 100% a favor que seja desenvolvido o turismo na comunidade. Já Santa Luzia apresentou um quantitativo de 25% que não são a favor de que o turismo seja realizado na comunidade, e para 62% eles aceitam que o turismo seja disseminado e propagado na comunidade. Em relação à confiança geral das pessoas, em Irurama, 43% concordam em parte que é possível confiar umas nas outras, caso elas precisem. Já em Santa Luzia, 50% concordam em parte. Quanto à frequência de ajuda das pessoas umas com as outras dentro da própria comunidade, em Irurama, 72% das pessoas afirmaram que sempre ajudam quando necessário, sempre estão dispostas a ajudar. Em Santa Luzia, 52% afirmaram que sempre ajudam. Quanto à confiança institucional, em ambas comunidades, demonstraram pouca confiança, nem muito e nem pouco. Isso se dá, hipoteticamente, talvez por questões que foram levadas às instituições, solicitações, e não foram atendidas. Irurama e Santa Luzia são comunidades que têm potencial para ser desenvolvido o turismo gastronômico, principalmente de apoio à rota turística a outros destinos, tais como Alter do Chão, Ponta de Pedras, comunidades do Eixo Forte que já desenvolvem o turismo. No entanto, tem que priorizar a organização de uma infraestrutura adequada, com a capacitação das pessoas que irão trabalhar com o turismo ou que já trabalham com o turismo, para que seja ofertado um serviço com qualidade e infraestrutura adequada para o turismo. E as pessoas que vão ter interesse em visitar a região, a comunidade, a parte também de divulgação e engajamento, tanto das pessoas, dos autores sociais da pesquisa, das pessoas moradores locais, quanto por parte do governo, da Secretaria de Turismo. Isso precisa ser organizado de modo que todos estejam inseridos de maneira adequada. Agradecimentos à Universidade Federal do Oeste do Pará e à professora Sandra por ter orientado essa. Ok. Alguma pergunta para a Ruth, da plateia? Não?
Bom, Ruth, parabenizo, tá, pelas duas pesquisas. Eu sei que foram realizações de 2 planos de atividade, né? E eu gostaria mais, assim, a mesma coisa que eu falei com o Vander, né? Como o tempo do resumo é bem curto, talvez agora você possa trabalhar um pouco mais aqui algumas questões que, por exemplo, na hora do teu vídeo, me suscitaram algumas perguntas, algumas curiosidades em função da tua percepção e vivência dentro dessas comunidades, dentro dessa perspectiva do turismo, né? Primeiro, né? Como, né? Você, né, que estudou, que trabalhou, que fez as discussões com a professora Sandra, percebe essa potencialidade turística dessas 3 comunidades? Elas estão na mesma frequência? Está uma mais na frente do que a outra? Né? O que precisa? Né? A gente... desde 99 que eu trabalho com a Sandra, a gente fica muito dentro dessa coisa da potencialidade. Turismo aqui em Santarém, principalmente no Eixo Forte, é potencialidade. Que precisa para sair dessa potencialidade? E do ponto de vista também mais da tua área, principalmente, como é que tu percebe esses recursos naturais pesquisados e feito levantamento, monitoramento que eu sei que vocês fizeram, como é que eles estão hoje em termos de conservação, e principalmente de uma conservação própria para o turismo, né? E, por fim, né, se vocês vão dar continuidade nessas ações de monitoramento dessas comunidades, e dentro dessa perspectiva do turismo gastronômico, como poderia ser pensado? Só a partir dos festivais que já existem lá, ou para além deles? As comunidades, eles deram algum tipo de resposta nesse sentido, do que eles estão pensando e do que eles precisam, talvez, né, de contribuição nossa? Seriam essas as questões, Ruth. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa tarde, professora Andréia. Eu me sinto muito honrada por estar participando dessa sala e apresentar a pesquisa. E obrigado também a você, com o qual eu já participei de alguns trabalhos voluntariamente, de sala de aula mesmo. E eu vou tentar elencar aqui um dos pontos, sem esquecer os quais você colocou em questionamento. Primeiro, a primeira pergunta em relação às 3 comunidades, São Brás, Irurama e Santa Luzia. A minha percepção no que tange ao alinhamento delas, elas estão no mesmo, né, patamar de infraestrutura? Não. São Brás, ela já tem uma desenvoltura assim, socioeconômica maior, né, o comércio, a interação das pessoas, algumas já trabalham com produtos voltados para a oferta do turismo, já estão nessa área, só preciso de um engajamento maior, né, de um incentivo maior. E nas outras comunidades, como Santa Luzia, que tem o potencial também, um outro fator que complementaria para sair dessa potencialidade, eu acho que seria mais no sentido mesmo de acompanhar dentro da comunidade e apresentar para eles, descrever, relatar, porque tem umas pessoas que também em Santa Luzia que não são a favor, mesmo sendo uma menor porcentagem, mas aí também complementaria o engajamento das outras. Quanto à perspectiva o uso dos recursos naturais e como é que está a relação da preservação, a conservação do meio ambiente. Em São Brás, observamos, vale enfatizar também que por conta da pandemia, algumas
idas a campo ficaram comprometidas. Algumas não, quase todas, né, ficaram comprometidas por não poder ir até o local, mas quando foi possível, nós observamos, principalmente no Igarapé do São Brás, que tem bastante lixo, bastante resíduos jogados às margens da mata ciliar, reclamações dos moradores de que pessoas vão daqui de Santarém para lá e causam problemas, poluição sonora, tanto do lixo mesmo acumulado, e dentre outros, isso em São Brás. Já em Irurama, já apresenta uma maior tranquilidade, as cidades pelo acesso, né? Irurama é mais afastado da BR, é bem tranquilo, inclusive dentro da pesquisa a gente detectou que os moradores de lá, eles quase não acionam o policiamento, a polícia, por problemas, enfim, urbanos, não tem essa perturbação, e em Santa Luzia também. Qual outro ponto que você perguntou? Por favor. Sobre a questão do turismo gastronômico, né? Porque o que se percebeu lá dentro dessa perspectiva foi em função dos festivais, como você bem relatou. E para além dos festivais, é possível vislumbrar alguma outra ação? Sim, acredito que sim. Até porque tem esses grupos organizados que eles se apresentam eventualmente, e também a cultura deles é sempre estar oferecendo essas gastronomias que tange a comidas típicas do local. Então, tem sim um mecanismo de, para além durante esses eventos, não só durante esses eventos seja comercializado isso, mas que ele seja de uma forma consecutiva, onde as pessoas pudessem ir lá visitar cotidianamente, ou até mesmo porque muita gente frequenta a Alter do Chão. Então, ali em São Brás seria um fluxo maior de pessoas, e já em Irurama e Santa Luzia daria também para desenvolver outras, por exemplo, a confecção, que eles trabalham com aquela movelaria, eu acho que é assim o nome, as biojoias. Não só ficaria também na gastronomia, mas também poderia explorar outros produtos econômicos. Ok, Ruth, obrigada. Relatar assim que o projeto aí os dois projetos no Eixo Forte, eles também, para mim, são um bom exemplo dessa relação, principalmente ensino e pesquisa, né? A minha participação voluntariada, eu que estou lá com vocês voluntariada, Ruth. A minha participação voluntariada foi no momento que o processo de pesquisa lá de Irurama, São Brás e Santa Luzia aconteceu, a gente estava trabalhando numa disciplina chamada Formação Socioeconômica da Amazônia. E a gente levou, né, a turma para ajudar no processo, principalmente de monitoramento dos dois festivais que a gente conseguiu chegar a tempo no momento da pesquisa da professora Sandra com a Ruth, que foi o Festival do Açaí e o Festival da Mandioca lá no Irurama. E o do Tacacá a gente fez alguns levantamentos, porque após, né? E lá em São Brás, isso é interessante, eles usam aquele campo ali de futebol próximo para fazer, às vezes, microfestivais e microprocessos gastronômicos. E aí eu acho que também é interessante. E, às vezes, inclusive, para ajudar. Eu me lembro que a gente não chegou a tempo do festival, mas a gente chegou a participar de uma dessas promoções que eles faziam esse evento para ajudar, por exemplo, uma pessoa da comunidade que estava doente, né? E ajudar a angariar fundos, ou para a própria igreja. Então, esse tipo de ação, até porque São Brás está na beira da estrada mesmo, ele chama a atenção de, como a Ruth falou, de quem vai e pensando em ir para Alter do Chão, né? Para ali e já consegue fazer uma degustação, por exemplo, de uma comida típica, né? Então, é isso, assim, eu acho que esse momento é mais para dar essa oportunidade, Ruth, de vocês falarem um pouco mais, para além do que está no resumo, por exemplo,
Inclusive, esses 2 trabalhos já foram apresentados em congressos nacionais, já tem aí artigos, né, Ruth, em parceria, aí casando parceria com a gente e o projeto da professora, que também é um outro exemplo, né, da gente começar um processo que eu acho que é tão importante dentro da UFOPA, de realmente trabalhar em rede, trabalhar em equipes interdisciplinares, né? A gente, eu e Sandra, vemos namorando com isso, ainda estamos um pouco na informalidade dessas ações, mas já produzindo, né? Temos boas produções a partir, inclusive, do plano de atividade da Ruth, né? Ela como o carro-chefe e a gente na contribuição mais de coautorias. Então, assim, agradecer novamente, né, pela oportunidade de estar, né, interagindo aí com 3 planos de atividade que indiretamente a gente acompanha, né, parabenizar o evento, parabenizar a organização, tá? Não sei se tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma fala. Eu acho que a gente ainda está com uns minutinhos, senão eu volto aí a palavra. Professora, eu que agradeço muito. Nossa, eu tenho aprendido muito desde que eu comecei esse projeto de pesquisa com a professora Sandra e tive a oportunidade de conhecer através da sua relação com a professora Sandra. Então, como a minha área é focada mais no meio ambiente, ambiental e tudo mais, esse trabalho me dá uma outra percepção, né? O lado da economia, o lado do capital social e perceber que tudo está relacionado, né? Uma cadeia chama a outra, tudo reflete na outra, economia reflete, meio ambiente. Às vezes as pessoas acham que é muito direto, como eu fui questionada dentro do meu curso, mas é um pouco distinto da tua área. E quando eu entrei, não é distinto. É tudo junto, um depende do outro, um reflete no outro, não é só ali, né, um ponto fixo, não. Esse mundo interdisciplinar é muito gratificante para todos os alunos e professores, e no mais. Eu só tenho a agradecer a você, a professora, a todos que estão presentes. Então tá, professora Andréia, muitíssimo obrigada pela sua participação, contribuição e colaboração com os trabalhos. Obrigada aos alunos, né, que apresentaram seus trabalhos até aqui. Nós estamos no horário, a gente está encerrando a primeira metade da nossa sessão, bem no horário. E vou convidar vocês a fazermos uns 5 minutos de pausa apenas, que é o tempo em que o próximo mediador se organize, né, conforme a agenda, conforme o cronograma, para estar aqui com a gente. Eu vejo que o professor Benassuli já está na sala, cumprimento o professor e também os próximos alunos, né, também já estão na sala. Tudo bem? A gente vai fazer esses 5 minutinhos. Pode falar, professora. Não, só quero agradecer e dar tchau. E obrigada aí pela oportunidade. Obrigada mesmo. Eu vou manter a sala aberta, certo? Mas a gente vai colocar uma logo aqui para indicar que estamos em pausa de 5 minutinhos. Tudo bem? Não saiam daí que já eu chamo por vocês.